Que Deus continua abençoando a cada um, no nome de Jesus Cristo. Vamos ler as Escrituras que se encontram aqui no Evangelho de São João, o capítulo 7:38, e diz assim: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio d'águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, meus irmãos e ouvintes, que neste momento estão ouvindo essa Escritura, Jesus disse: quem cresce nele, como diz as Escrituras. Se você, meu irmão ouvinte, crê no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, você vai crer no Senhor Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro. Você vai crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo como o Jeová do Velho Testamento. Porque Jesus Cristo, ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. Jesus mesmo disse para aqueles religiosos no Evangelho de São João, quando Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. Aqueles religiosos disseram: tu não tens nem 50 anos e disse que viste Abraão? Jesus Cristo respondeu em São João 8,58: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo, ele estava dizendo que ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. Aquele mesmo Deus que apareceu para Abraão. Então, os religiosos, eles não creram naquilo. Inclusive, eles até pegaram em pedra e tentaram apedrejá-lo. Só não fizeram porque Deus não o permitiu. Deus, o grande Espírito Santo, não o permitiu. Mas a verdadeira crença produzida pelo Espírito Santo fará cada homem e cada mulher que verdadeiramente crê neste Deus verdadeiro, fará dele um cristão verdadeiro, autêntico, destemido, encorajado, porque nós não podemos crer no Senhor Jesus Cristo como diz as igrejas, porque se você for crer no Senhor Jesus Cristo como diz os sistemas denominacionais, 100%, vamos se dizer, dos sistemas denominacionais, você vai crer no Senhor Jesus Cristo como se ele fosse a terceira pessoa da Trindade. Sendo que não existe tais coisas nas Escrituras, como 3 deuses, só existe o único Deus verdadeiro. E este é o Senhor Jesus Cristo. Porque em 1 João 5:20 está escrito: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, as Escrituras nos está mostrando claramente que Jesus Cristo, ele é
não somente o Filho de Deus, mas ele também é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, esta é a palavra de Deus. Se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, e se você é das ovelhas de Deus, o predestinado para a vida, você jamais será somente ouvinte da palavra. Você será também praticante da palavra. Porque Deus, quando Ele nos chama para crer no verdadeiro Evangelho, Ele nos capacita para viver este Evangelho. Deus nos dá tudo aquilo que necessitamos para que sejamos pessoas que realmente vivam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com todas as fraquezas humanas que cada ser humano, todos nós temos, mas se você crer verdadeiramente neste Deus que é forte, que pode todas as coisas, Ele te fortalecerá desde que você busque a Deus e tenha o seu coração inteiramente entregue a Ele. Porque se necessita que você entregue-se a Deus, o seu coração a Deus. Porque quando nós entregamos, rendemos os nossos corações a Deus, então Deus, Ele toma o controle de todas as nossas emoções e as nossas atitudes são mudadas e Deus faz de nós aquilo que devemos ser. Porque se você ainda, meu irmão ouvinte e irmãs, ouvintes que neste momento está me ouvindo, se você ainda não é batizado ou não é batizada, no verdadeiro batismo cristão apostólico, então você necessita se arrepender e ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque este é o verdadeiro batismo. É o batismo que Jesus Cristo nos ensinou. Porque se você crer nas Escrituras, como ela diz, se você crer no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, você será batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 2, verso 38. Porque isto foi um mandamento do Espírito Santo nos apóstolos, porque é o Espírito Santo. Ali em Atos 2 foi o Espírito Santo nos apóstolos. Eles cumpriram a ordem do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram aquela ordem que o Senhor Jesus Cristo deu ali em São Mateus 28, 19. Jesus Cristo, ele deu aquela ordem e de ensinar e do Espírito Santo. Então ele pediu o nome. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos que estavam todos ali reunidos em Jerusalém, eles tiveram a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que eles não repetiram esta ordem. Eles cumpriram a ordem do Senhor Jesus Cristo, batizando os irmãos que creram e aceitaram o Evangelho no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que naqueles dias agregaram quase 3.000 almas neste batismo cristão apostólico. Então, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo naquele dia, em Atos capítulo 2, verso 38, todos aqueles que creram de verdade, verdadeiramente, no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, eles se arrependeram dos seus pecados
e foram batizados em nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele fundou a verdadeira igreja em Atos capítulo 2, verso 1 em diante, ali foi fundada a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a verdadeira igreja, é a igreja modelo. Não existe outro padrão, diz o profeta de Deus. O profeta a qual eu creio e tenho certeza que você também crê no William Marion Branham como o verdadeiro profeta enviado de Deus para esta era a qual nós estamos vivendo, praticamente já se finalizando. Então, os dias que nós estamos vivendo é um dia muito difícil, terrível, porque Satanás, ele também está trabalhando para desvirtuar as mentes das pessoas para não crer no verdadeiro evangelho. Mas os eleitos de Deus não dará atenção ao que o diabo tem a dizer. Os eleitos do Senhor Jesus Cristo, os predestinados para a vida, terá a sua atenção, o seu coração atento ao que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo de Deus que está falando através da sua palavra. É o Espírito Santo de Deus que falou através do servo de Deus, o profeta William Branham, porque ele foi um mensageiro vindicado escrituristicamente. Eu creio desta forma. E creio em tudo aquilo que o profeta de Deus diz, porque o Mont Branham, o profeta de Deus, não pregou nada mais, nada menos do que está na Bíblia. Se você crer nas Escrituras, no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, você também crerá no mensageiro desta era, o mensageiro, o profeta de Deus, porque as Escrituras nos mostra que para esta era Deus tem nos enviado o profeta de Deus, o William Marion Branham. O profeta, ele veio para restaurar toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ele veio para trazer de volta os corações dos filhos aos nossos pais apostólicos. Então, ele veio revelar para todos nós o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta veio restaurar o verdadeiro lava-pés, São João capítulo 13. O mensageiro desta era veio restaurar todas as escrituras que os sistemas denominacionais desprezaram e estão desprezando até hoje. Mas os filhos de Deus não desprezam a palavra de Deus. Os filhos de Deus, ele ama a palavra de Deus. Os filhos de Deus, eles gostam de ouvir a palavra de Deus e muito mais do que isto, viver a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse em São João 8:44, eu creio, aqueles que são de Deus, ele ouve a palavra de Deus. E também praticam a palavra de Deus. Ele tem desejo, o seu desejo é verdadeiramente na palavra. Não é conforme diz os sistemas dos homens, mas é como diz a palavra. Então, o propósito de Deus com a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é nos trazer de volta a palavra original, é nos revelar para nós tudo o que está escrito nas Escrituras. Porque alguns podem até dizer, eu creio no Senhor Jesus Cristo,
Se você crê no Senhor Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras, você jamais rejeitará o que está escrito na palavra. Por quê? Você, irmão, ministro, pregador do Evangelho, que está me ouvindo nesta hora, se você crê no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, jamais você dará o púlpito para uma mulher pregar. Por quê? Porque as Escrituras, ela condena mulheres pregadoras. Eu desafio a qualquer ministro, não falo isso com arrogância, mas tentando ajudar aqueles que realmente desejam ser ajudados pelo Espírito Santo, não por mim, porque somente o Espírito Santo pode te ajudar, pode te mostrar nas Escrituras aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Porque somente o Espírito Santo ele é capaz de revelar para nós todas as Escrituras à luz da palavra. O Espírito Santo, ele não admite mulheres pregadoras. Como você pode, irmão, pastores, dar o púlpito para uma mulher pregar? Você está pisando nas Escrituras. Você, como um ministro, um pregador, você tem por obrigação saber disso. Porque a Bíblia, ela mostra para nós, o apóstolo Paulo, dizendo que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Porque a mulher não foi constituída por Deus para ser pregadora. Ela tem um grande valor diante de Deus. A mulher, ela é verdadeiramente um vaso de Deus se ela se manter verdadeiramente nas Escrituras. Se ela viver verdadeiramente em obediência nas Escrituras. A Bíblia mostra para nós, lá na carta do apóstolo Pedro, eu creio, ou do apóstolo Paulo, que a mulher, ela salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer na fé, na modéstia e na santificação e na caridade de Deus. Então, e este é o mandamento de Deus. Mas, em relação a ministério, Deus nunca ordenou que mulheres fossem pregadoras. Porque está escrito aqui em 1 Coríntios 14, 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. As Escrituras chegam a dizer que é indecente uma mulher estar usando o púlpito para pregar o Evangelho. Ela pode louvar a Deus com um hino, mas pregar o Evangelho, a Bíblia, ela é clara em dizer que isto não é permitido. Porque se você também ler em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9, isto é para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Todos aqueles que realmente crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Então está escrito que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, isto é, conforme a decência, com pudor, conforme a vergonha, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E no verso 11 está escrito, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição.
Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí no verso 15 ele conclui dizendo: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Isto é palavra de Deus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, você crerá e obedecerá esta palavra, conforme o Espírito Santo de Deus está nos falando aqui, através das Escrituras. Porque se você também crê, pastor, no Senhor Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras, você ministrará a ceia com pão asmo, sem fermento. Você ministrará o vinho, não com suco de uva, mas com vinho, porque isto é a verdadeira ceia do Senhor. Porque Deus, ele ministrou a ceia para Abraão, lá no Velho Testamento, se você ler lá em Gênesis, capítulo, eu creio que é capítulo 18, verso 14 em diante, que quando Abraão voltou da batalha dos reis, e Deus apareceu para Abraão e ministrou para ele pão e vinho, a Santa Ceia. O próprio Deus ministrou a ceia para Abraão com pão asmo e com vinho. Vinho puro, porque isto é as Escrituras. Então, se nós queremos, irmão e irmã, prosperar na nossa vida espiritual, nós temos que crer nas Escrituras conforme ela é. Crer no Senhor Jesus Cristo, porque você não tem como aceitar o Senhor Jesus Cristo rejeitando o que ele nos ensinou. Porque foi o Senhor Jesus Cristo que nos ensinou as Escrituras pelo Espírito Santo. Então, é necessário você receber a palavra de Deus conforme ela é, conforme o Espírito Santo está aqui nos ensinando através da palavra. Então, todas as Escrituras, Jesus Cristo disse em São Mateus capítulo 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como pode você dizer ser a igreja de Deus, a noiva de Cristo, e rejeitar, desprezando a palavra de Deus? Como pode a noiva desprezar a mensagem do noivo? Jesus Cristo, ele é o noivo da igreja, da sua noiva. E se nós estamos fazendo qualquer coisa contrário como igreja, se estamos praticando ou crendo em coisas que são contrárias às Escrituras, então não somos a noiva de Cristo. Porque a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela terá o mesmo Espírito de Jesus Cristo. A noiva do Senhor Jesus Cristo ela realizará as mesmas obras do Senhor Jesus Cristo. Por isso, temos que crer e aceitar aquilo que o Espírito Santo nos ensinou através dos apóstolos. Porque tudo o que os apóstolos de Deus nos ensinou é mandamentos do Senhor. Você lê isto em 1 Coríntios 14, verso 37 ou 38 ali, que o apóstolo Paulo disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual,
reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 2, verso 38, conforme Atos capítulo 8, verso 16, conforme Atos capítulo 10, verso 47, 48, conforme Atos 19, de 1 ao 5, são mandamentos do Senhor. Não podemos desprezar os mandamentos de Deus se nós queremos ser pessoas que prosperam na nossa vida espiritual. Porque a nossa prosperidade tem que, primeiramente, ser espiritualmente. Porque uma pessoa pode viver uma vida próspera concernente às coisas desta terra, concernente aos bens materiais, e ser uma pessoa miserável espiritualmente. Porque uma pessoa que não tem Cristo na sua vida, que não crê no Evangelho verdadeiro, é uma pessoa miserável espiritualmente. Esta é a pior miséria que um ser humano jamais pode ter. É a miséria espiritual, a ausência da graça de Deus. Alguém que não tem a graça de Deus na sua vida, que não recebe a graça de Deus, é uma pessoa miserável, desgraçado. Porque está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3. Lê lá na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, começando pelo verso 14. Deus está falando através do Espírito Santo, que a Bíblia ela foi escrita pelo Espírito Santo. Não foi apenas um homem escrevendo a Bíblia. A palavra de Deus foi autenticada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo inspirou os santos de Deus para produzir as Escrituras, conforme está em 1 Pedro, capítulo 2, eu creio que é no verso 18, 19, porque nenhuma profecia das Escrituras, diz a Bíblia, é de particular interpretação. Porque as Escrituras, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. A Bíblia diz, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou os apóstolos, profetas, mestres, para produzir as Escrituras. Porque, permita-me eu dar-me um exemplo. Se fosse realmente o Davi, se fosse ele próprio que escrevesse os livros das Escrituras, ele colocaria lá nas páginas da Bíblia o seu ato adulterado, que ele adulterou com a mulher Betseba, e ele matou o seu marido. Se fosse realmente ele que escrevesse a Bíblia por sua própria vontade, ele teria colocado aquilo nas Escrituras? Ele jamais teria escrito aquilo. Ele jamais teria colocado na Bíblia aquele pecado que ele cometeu com Betseba e o seu assassinato. Ele até, quando ele cometeu aquele ato, ele até tentou esconder. Mas Deus tinha lá o profeta Natan que não deixou ele esconder aquilo. Porque não era o Davi propriamente escrevendo os livros de 1 Samuel, de 2 Samuel, de Salmos e assim por diante. Era o Espírito Santo, irmão. E o Espírito Santo, ele não deixa passar nada por alto. O Espírito Santo, ele mostra tudo aquilo que é necessário mostrar.
E estava lá um homem de Deus, o profeta Natã. Davi, tentando esconder. A Escritura mostra para nós que Davi mandou trazer o rei, o soldado lá que estava a serviço dele, o rei, o soldado Urias, para ele vir descansar, para que ele tentasse encobrir, jogar a sua sujeira para debaixo do tapete. Mas Deus estava com as suas mãos estendidas sobre aquilo e não deixou que Urias fosse para casa e dormir com a sua esposa. Urias, ele não foi para a sua casa. Ele dormiu ali, no palácio, ele ficou ali. E o rei Davi ainda tentou embriagá-lo, embriagou na verdade, para que ele, estando bêbado, ele fosse, para tentar encobrir. E Deus não permitiu. E Davi, vendo que não conseguia fazer com que o seu erro fosse encoberto, ele escreveu uma carta colocando Urias no lugar mais perigoso sozinho e ele fosse morto pela espada do inimigo. Mas não teve jeito. O profeta de Deus foi até Davi e contou uma parábola, e Davi, diante daquela parábola, Davi, ele mesmo lavrou o seu juízo. Porque Natã contou aquela parábola do homem rico e do homem pobre. O homem rico recebeu uma visita e, em vez de tomar as suas muitas cordeiras que ele tinha, ovelhas, ele tomou a ovelha do homem pobre, que era a única que ele tinha. E Davi, instantaneamente, este homem é digno de morte. Este homem que fez tal coisa. E Natã não temeu, levou o dedo no rosto dele e disse: este homem é você. Então aí Davi caiu em si e disse: pequei. Deus falou, através do profeta: tu não morrerás, mas uma espada não sairá da sua casa. E nós temos conhecimento do que aconteceu. Davi sofreu por aquilo. Pagou um preço caro pelo seu ato errado. Então, e nos dias que nós estamos vivendo, muitos pensam que pode praticar atos errados, praticar mentiras, ou enganar o marido, enganar a esposa, enganar irmãos, enganar a igreja, mas você não vai enganar a Deus, porque tudo que está encoberto será manifestado. Todas as coisas. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 13, e não há criatura alguma encoberta diante dos seus olhos. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Porque Deus está lá dos céus, lá no seu trono, ele está contemplando a todos. Os seus olhos percorrem toda a terra e não tem ninguém encoberto diante dos seus olhos. Apesar que Deus está olhando para nós através do seu sangue, desde que você realmente se arrependeu dos seus pecados, dos seus atos errôneos, confessou diante de Deus, confessou para quem você deve, porque se você deve para Deus, você tem que confessar para Deus. Se você deve para o próximo, você tem que confessar para o seu próximo, com quem você errou, com quem você está devendo. É isso que nos ensina as Escrituras. As Escrituras nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Então, todos os nossos erros não podem se encobrir. Se você encobrir as suas transgressões, você jamais prosperará, diz a Bíblia.
Provérbio capítulo 28, verso 13 está escrito: aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançará misericórdia. Então, conforme nós estava dizendo, aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 15, vamos começar. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizem, hoje as pessoas que estão no espírito de Laodiceia dizem, como dizem, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Eles dizem, as igrejas estão dizendo, eu sou rica, eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Na verdade, eles são ricos materialmente. São. Mas uma coisa que eles não sabem é que eles são miseráveis, desgraçados, espiritualmente. Porque se não tem a graça de Deus, quem não tem a graça de Deus é um desgraçado, espiritualmente. Então, a nossa riqueza, ela tem que ser em Deus. Este é o maior tesouro que alguém pode ter. É Jesus Cristo na sua vida. É o Espírito Santo na sua vida. É a palavra de Deus na sua vida. E Deus está aconselhando. Aconselho que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueça. Aí, ó, a riqueza espiritual. E vestidos brancos, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E te unja com os teus olhos, com o colírio, para que veja. Então, para que você possa ver, você tem que ser ungido com esse colírio do Espírito Santo, para você ver as Escrituras conforme ela é, para você crer nas Escrituras conforme está escrito. Crê no Senhor Jesus Cristo como diz as Escrituras. Esta é a palavra de Deus. Jesus, ele disse, conforme a Escritura que nós lemos em São João, capítulo 7, a partir do verso 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, quem crê no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, rio de água vivas correrão no seu ventre. Isto dizia Jesus do Espírito Santo que havia de receber todos aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Então, irmãos e irmãs, amigos e amigo ouvinte, receba o Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Se você ainda não foi batizado em Atos 2:38, esta é a sua oportunidade de se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo. E você será um candidato, uma candidata a ser cheia do Espírito Santo. Porque todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados antes cometidos e invoca o nome do Senhor Jesus Cristo nas águas, conforme Atos 2:38, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, Deus, se você realmente fizer isto de coração, Deus, ele cumprirá a sua palavra na sua vida.
Ele te encherá do Espírito Santo. Ele te encherá de todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. Se você se arrepender, se você depois do arrependimento e de ser batizado e viver uma vida de santidade para Deus, desejando uma vida limpa, pura, clamando o sangue do Senhor Jesus Cristo para purificar-te de todos os desejos pecaminosos, e se você realmente crer desta forma, Deus, após uma vida de santidade, uma obediência total à palavra de Deus, diz o profeta, nos dá direito ao sinal que é o Espírito Santo. Então você será um candidato a ser cheio do Espírito Santo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.